Boa noite, amigos. Dando continuidade aos estudos da nossa casa, Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, hoje traremos a Lei de Liberdade e Obreiros Atentos. Essa Lei de Liberdade faz parte das leis morais e se encontra no livro 3º das Leis Morais, capítulo 10, é a 9ª lei, a Lei de Liberdade. Se encontra no Livro dos Espíritos. Para quem quiser depois procurar para estudar, vale sempre a pena. Muito bem, vamos começar com um conceito básico a respeito de liberdade no modo geral. Liberdade é, em geral, a condição daquele que é livre, que tem a capacidade de agir, poder de exercer livremente a sua vontade, condição do ser que não vive em cativeiro, tem autonomia, tem independência. Todas essas colocações vão sempre nos remeter à nossa atuação aqui no orbe, à nossa movimentação e à ideia que temos a respeito de liberdade. Vamos trazer, e o enfoque nosso será a respeito das leis morais, a respeito da conduta nossa no veio moral em relação à forma como nós, no nosso dia a dia, lidamos com a ideia, mas também com a nossa atuação a respeito do que seria ter liberdade de atuação na convivência com o outro, na nossa atuação cotidiana. Muito bem, meus amigos. Ao percebermos aqui essas colocações, de forma muito interessante, no livro Perturbações Espirituais, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 2, nos faz uma seguinte alerta. E nós que estamos tentando compreender as lições de Jesus através da doutrina espírita, que estamos tentando compreender sobre o plano espiritual, sobre a vida, onde tudo é vida, né? A morte é apenas uma transformação. Ele traz essas informações para nós que consideramos ser de grande valia, principalmente no momento em que nós estamos vivendo. Momento esse que pede de nós que saibamos usar a nossa liberdade de agir, de pensar, de criar, de conviver com o outro de uma forma mais sensata. Então, Manuel Filomeno de Miranda traz a seguinte informação: a existência física sem o conhecimento do espiritismo é um grande desafio pela falta de equipamentos iluminativos que permitem, seja a ignorância, predomine o egoísmo, desenvolva-se o anseio doentio pelo prazer e pelo ter, distantes do transformar-se para melhor, por falta de meta psicológica de sentido profundo, capaz de resistir aos embates do cotidiano. Esse trabalhador, esse colaborador do plano espiritual, traz essa informação para nós e devemos dar bastante atenção quando ele diz que sem o conhecimento do Espiritismo, a nossa vida será um grande desafio, desafios a vencer, porque na falta dessas informações preciosas que a doutrina espírita traz para nós, nós corremos grandes riscos, porque haverá falta de equipamento iluminativo, ou seja, a doutrina espírita, ela traz luz de entendimento, ela traz luz ao nosso coração, ela nos ajuda a educar o nosso espírito e a trazer uma condução mais condizente com os ensinamentos do Mestre Jesus. Então, é de grande valia tudo aquilo que a doutrina traz para nós. Porque a ausência desses ensinamentos pode
ganhar campo em nós a ignorância, o egoísmo, nós podemos desenvolver, né, um anseio doentio pelo prazer de ter em vez de ser. Podemos criar metas absurdas fora da nossa realidade real de espírito, na nossa condição ainda inferior. E por falta desses equipamentos iluminativos, nós vamos ter dificuldades de lidar com os obstáculos que às vezes nós mesmos criamos. Nós vamos ter dificuldades para dar um sentido profundo à nossa vida, onde o ideal cristão é que deverá prevalecer em nós, porque esses embates poderão levar-nos a sucumbir. Mas, se nós buscarmos os ensinamentos, nós teremos a possibilidade de criar metas que têm a ver com os ensinamentos de Jesus, fortalecer a nossa fé e termos o real entendimento e discernimento em relação à nossa conduta através da liberdade. No Livro dos Espíritos, a pergunta 825 que Kardec faz aos espíritos é a seguinte: haverá posições no mundo em que o homem possa vangloriar-se de gozar de absoluta liberdade? Haverá posições em que o homem pode achar ou se vangloriar de que ele goza de absoluta liberdade? Os espíritos respondem: não, porque todos precisais uns dos outros, tanto os pequenos quanto os grandes. Ou seja, todos nós somos irmãos, todos nós precisamos uns dos outros. Todos nós devemos desenvolver em nós a lei da fraternidade, através da prática da caridade. Então, nenhum de nós não tenhamos a ilusão de nos vangloriarmos e dizer que temos liberdade absoluta. Porque nós precisamos uns dos outros. Então, nesse contexto, a minha atuação, direcionando a minha vontade, tendo práticas, tendo condutas que demonstram a minha liberdade de ação, de agir, ela trará, sim, naturalmente, para o meu semelhante, alguma consequência. Então, nós sempre precisamos uns dos outros. Nesse aspecto aí, nós já vamos trabalhar e perceber em nós a importância de cultivarmos a humildade. Na pergunta 833, Kardec fez a seguinte pergunta: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de absoluta liberdade? Qual seria, então, já que na minha ação com o meu semelhante trará alguma consequência quando eu estou fazendo uso da minha liberdade e ele também? Porque nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos aprender a interagir de uma forma mais fraterna uns com os outros. Por isso que Kardec pergunta se há alguma coisa que escape a todo constrangimento, né? E pela qual o homem goze de absoluta liberdade. Há alguma possibilidade de que o homem possa ter liberdade plena, absoluta? E os espíritos respondem que é através do pensamento que o homem goza de liberdade sem limites. Pois o pensamento não conhece obstáculos. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-la. Ou seja, cada um de nós tem a liberdade plena de pensar. Tem a liberdade plena de sentir também.
onde aquilo que nós pensamos é algo sem limite. Nós aí exercemos a liberdade sem limite, porque o pensamento não conhece obstáculos. Pode ser que quando eu quero manifestar a minha opinião, advinda daquilo que eu penso, daquilo que eu acho, daquilo que eu acredito, talvez eu tenha dificuldade, através da palavra articulada, ou às vezes até escrita, né? Manifestar o meu pensamento e ele pode ali passar por algum impedimento. Mas ele não será aniquilado, porque está em mim. Então, eu posso continuar pensando, eu posso continuar achando, eu posso continuar tentando e mantendo para mim a minha opinião. Então, a forma que nós temos, a liberdade que nós temos, absoluta, é através do pensamento. Mas, meus amigos, não tenhamos a ilusão de que, ao lançar o nosso pensamento, ao comungarmos determinadas ideias, que não trará para nós consequências. Na pergunta 843, Kardec pergunta se o homem tem livre-arbítrio dos seus atos. Então, nós estamos conjugando que todos nós precisamos uns dos outros, então a gente não pode se vangloriar de uma liberdade absoluta na nossa ação, mas nós temos liberdade absoluta de pensamento e nós temos o livre-arbítrio que realiza, que concretiza a nossa atuação, né? Então, nós podemos pensar em algo e podemos, através da nossa vontade, do uso do nosso livre-arbítrio, a gente manifestar isso, trazer isso para o real. Mas lembremos sempre que nós precisamos uns dos outros. Então, que tenhamos o bom senso no nosso pensar, porque isso irá refletir na nossa conduta. Então, a resposta que os espíritos dão a Kardec é a seguinte: já que tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, nós não somos máquinas, né? Nós somos seres humanos, filhos do Criador, dotados de possibilidades. Mas precisamos educar a nossa vontade ao direcionar o nosso pensamento, ao criar através do nosso pensamento e de trazer esse pensamento, aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho que deve ser, trazer isso com muito cuidado, com muito discernimento, porque através do nosso agir, da nossa atuação, nós vamos influenciar de forma positiva ou negativa o nosso semelhante. No livro Obras Póstumas, quando nós pegamos o item liberdade, igualdade, fraternidade, Kardec traz a seguinte informação. A liberdade, dissemos-lo, é filha da fraternidade e da igualdade. A liberdade é filha da fraternidade e da igualdade. Não nos esqueçamos. A liberdade sem a fraternidade é rédea solta a todas as más paixões, que desde então fica sem freio. Com a fraternidade, o homem nenhum mal faz uso da sua liberdade. É a ordem. Sem a fraternidade, uso da liberdade, então o homem vai usar da liberdade para dar curso a todas as suas torpezes, que é a anarquia, a licença. Vamos descortinar isso em nós e lembrar que nós não estamos licenciados para fazer o que bem quisermos na sociedade em que compomos. Que fique claro para nós
que se eu insistir nesse conceito ou nessa atuação, haverá uma anarquia. Por quê? Sem a fraternidade, sem esse sentimento que move em nós o pensar no nosso semelhante, o cuidado ao nos posicionarmos, a caridade em ação, se nós não levarmos em conta a fraternidade na nossa atuação, no uso da liberdade, direcionarmos a nossa vontade de forma indelicada, nós estaremos abrindo um campo para a anarquia em nós mesmos e trazendo dor e sofrimento para nós e, consequentemente, ao nosso semelhante, que também será afetado. Então, a liberdade sem a fraternidade é a rédea solta das más paixões. É a ideia de que eu posso fazer o que eu bem quiser. Fazemos. Mas vamos lembrar que toda ação, ela desencadeia uma reação. E que tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. Ninguém fará a minha colheita. Ninguém fará uso do campo. Ninguém irá trabalhar. Ninguém irá melhorar algo que em mim deve ser feito. Kardec continua trazendo para nós que é bem sabido que a maior parte das misérias da vida tem origem no egoísmo dos homens. Ora, a maioria de nós que habita ainda este orbe terreno, ainda porque o mal prevalece, e isso é sinal de que o egoísmo, de que a vaidade, o orgulho ainda habita na maioria de nós, que ainda nos movimenta, que ainda direciona a nossa vontade, muito mais pautada no egoísmo, no orgulho e na vaidade, que nós pensamos muito pouco ainda no nosso semelhante e que nós queremos para nós o melhor, mas nem sempre desejamos o melhor para o nosso semelhante. Por isso que ele fala que é bem sabido que a maior parte das misérias que nós carregamos na nossa intimidade, e vamos deixar claro que nós estamos trazendo a questão moral, a qual nós não temos como nos furtar, dizer que não estamos tomando consciência disso. Ele fala que a maior parte das nossas misérias, da miséria humana, ela tem origem no egoísmo. O egoísmo, por sua vez, se origina do orgulho. E como que isso se apresenta? Né? Como que o orgulho vai gerar esse egoísmo que vai trazer dor e sofrimento para nós? Por exemplo, a exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. Na pergunta 825, lá é dito que nós não gozamos de liberdade total porque nós precisamos uns dos outros. Então, o egoísta, o orgulhoso, ele pensa em si. Ele é a prioridade em tudo. Com esse pensamento que se torna ação, nós vamos estar exaltando a nossa personalidade, que vai nos levar, né, a nos considerarmos ou considerar o outro acima, quando, na verdade, todos nós somos filhos do mesmo Pai, todos nós trazemos em nós ainda a ignorância, a dificuldade no conhecimento das leis naturais, as leis morais, e isso aponta a nossa dificuldade de aceitar a obediência ao Criador. Então, quando a gente dá importância para o orgulho que vai gerar o egoísmo, nós vamos ter dificuldade de fazer a caridade, de praticar a fraternidade.
e a exageração é que o torna mal e pernicioso. Então, quando a nossa personalidade aí, ela está acima dos outros por uma ideia equivocada, onde eu sou melhor, onde o outro é pior e é inferior, demonstra o grau da nossa ignorância em relação ao amor. Então, tenhamos muito cuidado em deixar que isso ganhe campo ou que continue ganhando campo na nossa intimidade. Então, meus amigos, o que nós devemos fazer? Nós vamos recorrer ao Evangelho e lembrar que no capítulo 17, item 7, o tema o dever, na nossa intimidade, nós trazemos as leis morais e nós trazemos um dever. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. Então, todos nós sabemos que nós temos na nossa intimidade um dever a cumprir. Esse dever, né, ele vem atuar em nós, quer queiramos ou não. Chega um determinado momento em que nós precisamos despertar, precisamos entender a nossa liberdade de atuação no orbe em que estamos aqui. Precisamos mudar o nosso conceito de liberdade, de convivência com o nosso semelhante, de parar de olhar para nós como se fôssemos superiores aos nossos semelhantes, como se tudo o que há de melhor, material, deveria pertencer a nós. E no momento das dificuldades, não deveríamos passar por nenhuma dor, nenhum sofrimento. Mas não é assim. O Pai é justo, o Pai é misericordioso. E por isso que dentro de nós, no nosso íntimo, nós sabemos que temos um dever íntimo, que o homem fica entregue a esse dever íntimo, fazendo uso do seu livre-arbítrio. Ele atua em nós como o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Ora, está ali, latente, né? A nossa consciência nos convidando para uma atuação mais condizente com as leis do Criador. Então, ele vem ali como um aguilhão, né? Na nossa consciência, né? Como aquela vara que vai cutucando-nos, né? Provocando a dor amiga para que a nossa consciência desperte e nós entendamos a respeito da nossa conduta de forma mais fraterna, respeitosa para com o nosso semelhante. Então, aguilhão bendito, porque nos possibilita nessa provocação, nessa cutucada aí, com todo respeito à nossa dificuldade, promover uma tomada de consciência. Ele é também o dever, ele é também o guardião da probidade interior. Ele vai sempre nos advertir e sustentar. Mas muitas vezes a gente não quer ouvir, não é, meus amigos? Muitas vezes, então, ele vai se mostrar impotente diante daquele argumento ardiloso que a gente vai sempre trazer, pautado nas nossas paixões, nos nossos interesses, né? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter que nos depararmos com aquilo que fizemos, com o uso da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio. Precisamos despertar. No Evangelho, capítulo 5, item 4, das causas atuais das aflições, né?
O capítulo é Bem-aventurados aflitos. Então, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, item 4, causas atuais das aflições. Por que é que nós sofremos? Por que é que nós passamos por dificuldades? Por que é que a dor amiga bate à nossa porta com uma certa frequência? A quem deveremos responsabilizar por isso? Ao outro que convive comigo? Ao meu familiar? Ao meu companheiro de trabalho profissional? Ao meu companheiro de tarefa espírita? Não. A quem então há de um homem responsabilizar por todas essas aflições? A quem nós devemos responsabilizar? A nossa conduta voltada para o egoísmo, para o orgulho, para a vaidade. Tudo isso contrário às leis do Criador, que é amor, que é respeito, que é fraternidade. A quem deveremos responsabilizar? O Evangelho traz para nós. A quem, então, há de um homem responsabilizar por todas essas aflições, se não a si mesmo? É por nossa conta. A nossa conta é de nossa conta. É de nossa responsabilidade. O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para sua vaidade, acusar a sorte, a previdência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Meus amigos, prestemos atenção nesse ponto que o Evangelho traz para nós. Nós gostamos muitas vezes de responsabilizar o outro por aquilo que acontece conosco. Pela minha raiva, pelo meu desejo que vai arquitetando a vingança ao meu semelhante, pela minha preguiça, pela minha impotência, pela minha ira. Nós gostamos muito e fazemos isso com muita frequência. Ele fala que em grande número de casos, o homem é o causador de seus próprios infortúnios. Mas o que nós fazemos, não é? Nós queremos pegar o que é de nossa responsabilidade e colocar no ombro do outro, em vez de reconhecer, em vez de dizer, eu estou errado mesmo, eu fiz o que não deveria ter feito, eu preciso agora reparar. Mas não, a maioria de nós ainda, na condição em que nos encontramos, de espíritos imperfeitos, onde na escala espírita nós vamos ver que estamos lá na terceira classe ali, a nossa situação é essa. A maioria de nós que habita a Terra, por isso que a lei do mal prevalece. Porque em vez de reconhecermos, né, é mais fácil, achamos assim, que devemos acusar a sorte. Ah, é porque eu não tenho sorte, por isso que isso acontece comigo. Ah, não, mas isso foi Deus, né? É porque Deus não me amparou, é porque Ele não cuida de mim. Ou então, ah, eu não tenho mesmo sorte, não. Isso acontece porque eu não vou ter dinheiro mesmo, porque a fortuna não tem que fazer parte e eu tenho que ficar mesmo nesse aperto. Não. Isso simplesmente demonstra a nossa incúria, nossa falta de responsabilidade. Então, vamos despertar
Vamos aproveitar essa lição que o Evangelho traz para nós, causa atual. Se formos olhar causas anteriores, a nossa situação fica mais complicada ainda, não é? Porque nós trazemos de reencarnações anteriores ainda as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Então, no nosso aqui e agora, nós devemos ficar atentos à nossa atuação, precisamos mudar a nossa ideia em relação ao que seja liberdade, a minha conduta, porque a gente tem a tendência, não é? Queremos às vezes insistir em condutas anteriores que nos levaram à queda, ou às quedas, né? Porque muitas vezes nós erramos. Então, meus amigos, vamos repensar sobre a nossa condição, porque fica parecendo que nós não temos saída, mas temos sim, porque o amor de Deus é a força que movimenta todo o universo, e que nos envolve, e que tem a possibilidade de nos engrandecer. Mas nós precisamos querer. O nosso movimento tem que ser de luta. No livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 20, quando ele fala da vontade, e quem quiser ler é muito interessante, todas as colocações que ele faz, nós pegamos um pouco sobre isso. E Leon Denis diz que gastamos a vida em coisas banais, improfícuas. Percorremos o caminho da existência sem nada saber de nós mesmos, das riquezas psíquicas, cuja valorização nos propiciaria gozos inumeráveis. Ora, quanto tempo nós estamos perdendo nessa existência agora com coisas banais? Com ódio, com rancor, na busca desenfreada de bens materiais, de coisas supérfluas, improfícuas, trazendo para nós um aprisionamento, trazendo para nós uma dificuldade de caminhar em direção à luz. Por isso ele fala que nós percorremos o caminho da existência sem nada saber de nós mesmos, das riquezas psíquicas que nós temos, cuja valorização nos propiciaria gozos inumeráveis. Ora, quando é dito que nós devemos conhecer a nós mesmos, e através da doutrina, ela nos possibilita, a doutrina espírita, o espiritismo nos possibilita conhecer essas instâncias, valorizar essa nossa liberdade de atuação de forma muito mais cordata, muito mais condizente com os ensinamentos de Jesus, com as leis do Criador. Ele continua dizendo para nós que há em toda a alma humana dois centros, ou melhor, duas esferas de ação e expressão. Uma delas circunscrita à outra, uma ligada à outra. Manifesta a personalidade. Uma delas, a primeira que ele está falando, então, né, circunscrita à outra, manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Então, se nós nos deixarmos sermos movidos pelo eu, né, que é uma instância psíquica, que está movido pela paixão, onde eu tenho direito a tudo, nós ficaremos prisioneiros, nós iremos ter dificuldades para percebermos qual que é a nossa realidade, qual que é o caminho a trilhar.
Enquanto, então, essa instância ela for a reguladora do nosso proceder, temos a vida inferior semeada de provações e males. Então, a dor amiga, ela vai chegar até nós. Ela vai se apresentar com muito mais frequência. Então, nós temos que lembrar que o eu, nessa instância que vem atrelada às paixões, às fraquezas, ela vai trazer para nós uma insuficiência. Ela vai nos enfraquecer se ela ganhar campo. Enquanto ela for reguladora do nosso proceder, a nossa vida vai ser pautada na inferioridade. E nós vamos, então, semear com muito mais frequência provações e males. Então, estejamos atentos a essas colocações para o nosso crescimento, para que nós possamos descortinar definitivamente e entendermos que nós estamos aqui para servir, para auxiliar ao nosso semelhante. Nós não estamos aqui de férias, não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui para trabalhar com Jesus, para assimilar as suas lições de amor e luz. Leon Denis continua dizendo para nós. Então, ele trouxe a primeira instância e agora ele fala da outra instância, a segunda, né? A outra, interna, profunda, imutável, é, ao mesmo tempo, a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Então, essa instância psíquica que lá atrás ele nos pede para que nós prestemos atenção, porque a gente anda muito distraído, né? Não percebe a grandeza que nós temos em nós, quando ele fala que nós gastamos muito tempo com coisas banais, e nós sabemos pouco de nós e dessas riquezas psíquicas, né? Nós vamos, então, ficar atentos a partir dessas informações. Então, a primeira instância, ele fala que se nós dermos atenção ao eu, que vai nos tornarmos cada vez mais egoístas, né? Egocêntricos, voltados para as paixões, se essa força for reguladora na nossa vida, no nosso proceder, nós vamos continuar tendo uma vida inferior, longe das instâncias maiores, iluminadas do Criador. Se ela for semeada dessa forma, se ela prevalecer em nós, nós vamos continuar passando por provações e males, dor e sofrimento. Vamos estar aí permeando a nossa vida. Agora, se a outra instância, que ela é interna, profunda, imutável, ela é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. Prestemos atenção, meus amigos, na profundidade desse ensinamento. Essa outra instância, ela cria em nós esse templo sagrado de Deus em nós. Então, ela é a sede da nossa consciência e é a fonte da nossa vida espiritual. É somente quando este templo domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. É por ele que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós. Então, qual lado que nós devemos procurar cultivar em nós, acentuar em nós? Essa outra instância, e que ela é interna, profunda e imutável, porque ao mesmo tempo ela é a sede da nossa consciência, ela é a fonte da nossa vida espiritual, é o templo de Deus em nós. E é somente quando esse templo domina o outro, aquele, né, em que as nossas paixões não nos dominam mais, onde nós vamos serenando, educando esse lado obscuro em nós, levando a claridade, levando o conhecimento,
levando saber, levando a sabedoria, através das lições de nosso Senhor Jesus, assimilando-as e principalmente vivenciando-as, é que nós vamos, né, fazer com que essas potências que até então estão ocultas, guardadas, escondidas em nós, elas possam aflorar e fazer com que o nosso espírito possa ter brilho e beleza. E é por essa instância que nós temos, então, a comunhão com o Pai. Meus amigos, nós somos criados para sermos luz, para sermos bênçãos, para trabalharmos o amor de Deus em nós. E vamos perceber aqui no livro Fonte Viva, colaboração de Emmanuel, o tema da lição 8, Obreiros Atentos, quando Tiago, no capítulo 1, versículo 25, traz a seguinte colocação: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Então, aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Ou seja, devemos ficar atentos para a real direção, entendimento, compreensão e vivência da lei de liberdade. Perseverando nesse entendimento, nessa atuação, cultivando em nós a fraternidade, usando a nossa liberdade para atuar em prol do nosso semelhante, estamos cultivando em nós essa obra, ou seja, sejamos fazedores da boa obra, do bem, da luz, da beleza, do amor do Cristo em nós. Então, esse tarefeiro, esse obreiro atento, ele será bem-aventurado em seus feitos. Então, a possibilidade de realizarmos o amor do Pai em nós pode, pela perseverança, pelo novo entendimento, ser a nossa nova conduta a partir de então. Emmanuel continua trazendo para nós aqui que o discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Então, o discípulo da Boa Nova, que é um convite lançado por Jesus para todos nós, e a doutrina dos Espíritos vem confirmar isso, esse convite, esse chamado, faz com que nós tenhamos a possibilidade de, antes de tudo, compreender as nossas obrigações, o nosso dever a cumprir. E que essas obrigações, elas estão afetas e que rende sincero culto à lei de liberdade. Então, nós nos tornamos cientes de que nós mesmos recolheremos nas leiras do mundo o que nós houvermos semeado. Então, nós vamos ter mais cuidado a partir de então em relação àquilo que nós plantamos, porque nós iremos colher. Ele diz mais: persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina. Atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Meus amigos, olha só
o que Emmanuel traz para nós? Ele diz que nós devemos perseverar, é fato, perseverar no aproveitamento das possibilidades que nós recebemos da providência divina. Nós recebemos tudo do que nós necessitamos para melhorar a nossa condição evolutiva. Porque nós estaremos atenciosos para com as lições da verdade e aplicando as boas obras de que nós estamos encarregados pelos poderes superiores da Terra. Então, o Pai confia a nós por amor a possibilidade de realizarmos em nós, tomando consciência, as boas obras. Por isso, meus amigos, não podemos furtar das nossas responsabilidades. Por isso, podemos continuar até protelando esse despertar, mas não poderá ser eterno, porque nós somos espíritos imortais, onde através da reencarnação, o Pai nos concede a possibilidade de um novo entendimento, a possibilidade de fazermos uso da liberdade de atuação, criarmos uma sociedade mais justa em nós, para trazermos para fora, pela lei da fraternidade, da liberdade e da igualdade entre nós, onde o melhor para mim é sempre e deverá ser sempre melhor também ao meu semelhante. Então, fiquemos atentos àqueles chamados ilusórios do mundo em relação ao supérfluo e necessário. Fiquemos atentos, porque o nosso dia de realizar a obra, de mudar, de nos transformarmos em espíritos melhores, de poder fazer uso da faculdade, da vontade, da liberdade, de forma mais grandiosa, é mudando o nosso proceder em direção à luz. Então, que nós tenhamos sempre o Cristo em mente, no nosso coração, as suas lições de amor e luz, sendo a nossa força diária, no nosso aqui e agora, no nosso presente, nos movimentando, sendo a força que nos move para a luz através desses direcionamentos, desses esclarecimentos, que com toda certeza nós então iremos abandonar a ilusão, as paixões mundanas, a necessidade excessiva do material, onde ficaremos apenas com o necessário. E é necessário que trabalhemos hoje, que o tempo é hoje, em nós, o amor e a luz de Jesus. Que a paz do Mestre Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Assim seja.